Vocês já cortaram lenha machado por metro? Antes de você cortar, vendia por metro nas padarias. Enfim, até para as usinas de luz naquela época. A usina que era com lenha demais. Então, ele cortou lenha também de machado. E ele me contava que quando ele se converteu, ele ia para o mato cortar lenha e ficava cheio de Espírito Santo no caminho, atirava o machado fora e entrava no mato e começava a orar e falar a língua estranha. E a esposa dele dizia: tu está ficando louco, tu perdeu o juízo. E foi assim que começou a fé. E Deus foi dotando ele de dons, de graça. Fundou essa igreja em São Gabriel. Depois fundou São Cepé. E assim foi fundando Santa Maria. Em todo lugar que ele ia, juntava a multidão de pessoas para escutar. Porque havia muitos milagres. Os paralíticos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam e os endemoniados, perturbados eram libertos. Ele foi um desbravador do Evangelho no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, todas essas obras eram feitas sem recurso, porque não havia muito recurso. Então, era pela fé. Às vezes começava num clube de baile, às vezes na beira da rua, e assim por diante. Lá em Formigueiro, ele foi pregar lá no salão de baile, o dono do salão era paralítico, não caminhava. E ele disse para ele: agora, no dia de hoje, tu vai caminhar. E o homem ficou caminhando. Viu, irmãos? Então, todo lugar que ia era marcado por maravilhas. Ele foi um desbravador em Porto Alegre, quando ele fundou a igreja lá. Ele não tinha condições de alugar o salão para pregar. Sabe o que ele alugou? Uma peça no Hotel Dias. Era um dos mais pobres hotéis ali da capital. Hotel Dias, que eu acho que nem existe mais hoje. Ele alugou lá uma peça e colocou um programa de rádio e começou a atender particular. Quem queria falar com ele ia lá. Viu, irmão? Depois ele foi para a Praça da Redenção. Aquele tempo ainda era o governo militar. Não pediu licença para ninguém, foi para a Praça da Redenção e começou a pregar. E lá começou a juntar multidão de pessoas. E Deus começou a fazer maravilhas. Eu me lembro de uma revelação que foi muito notável, que ele teve na Praça da Redenção. Ele estava pregando, tinha uma taquareira, e atrás da taquareira tinha um homem com propósito de suicídio. Tinha afiado a faca e indo para lá para tirar a vida. E ele revelou esse testemunho. Eu ouvi o próprio homem contar que ele se tornou um pregador do Evangelho. Ele levantou a mão, estendeu para o lado da taquareira. Aqui, acerca do tiro de pedra, atrás dessa taquareira, tem um homem que está com uma faca aí e veio com esse propósito
de tirar sua vida. E ele veio chorando, se entregar a Jesus. Foi salvo, para a glória de Jesus. Amém? Então, algumas coisas. Eu ouvi também de outro testemunho de uma senhora que tinha um grave problema de visão. Conheceu essa senhora? Sim. Usava aquelas lentes. A dona Pureza. Grossa, dona? Dona Pureza. Pureza. Aquelas lentes grossas. Que se diz o fundo de garrafa, o último. Lente que se dava na época para quem tinha problema grave de visão. Veio a presença dele se queixando. Eu não vejo. Sabe o que ele fez? Pegou o óculos da mulher, me dá aqui só. Jogou no chão. Quebrou o óculos. Abra teus olhos e vê. Em nome de Jesus. E a mulher ficou sã. Não precisou mais óculos. Viu, irmão? Então ele foi um desbravador do Evangelho. Um dos primitivos. Que levantou essa bandeira no estado do Rio Grande do Sul. E foi muito notável. E naquele tempo nós havia muita perseguição contra o Evangelho. Muitas vezes a gente ia pregar e era apedrejado. Fazia culto, muitas vezes tinha 2, 3 lá fora ameaçando dar laço do pregador. Era esse tempo, o nosso tempo. Glória a Deus. Irmãos, olha só. Na cidade de Santa Cruz do Sul, ele foi pregar lá e o delegado mandou prender ele. Levou ele para a delegacia, eu dava para as crianças pequenas. A esposa foram presos por pregar o Evangelho. Chegou na delegacia, ele perguntou para o delegado: hoje caminhou 7 paralíticos na reunião. Por qual deles que tu me prende? Viu, irmão? Por qual deles tu me mandou prender? Então, foi enfrentada muitas batalhas, muitas lutas, para que essa igreja pudesse chegar até aqui. Mas houve uma pessoa abençoada, um homem forte de fé, desbravador, que quando não tinha lugar para pregar, pregava na praça. Como começou essa missão em Porto Alegre. Antes da Conceição, foi na Praça da Redenção. Depois até proibiram os filhos do capeta. Proibiram de fazer culto na Praça da Redenção. No tempo dos militares tinha liberdade para isso, se fazia. Depois até proibiram. Mas foi assim que começou essa missão. E Deus foi abençoando. Amém? Eu cheguei um pouco mais tarde. Cheguei a pegar um pedacinho dessa bênção gloriosa. Já era lá na Conceição, como falou a irmã. E aí, irmãos, eu trabalhava numa empresa ali perto, numa fábrica de tecido. Eu era soldador e mecânico montador. Então eu entrei lá para ajudar na manutenção das máquinas, porque as máquinas eram tudo máquinas estrangeiras e antigas. Não havia reposição de peças e a maior parte das peças você tinha que recuperar ou fazer. E lá tinha uns bons mecânicos e uns torneiros que eram garantidos em fabricar peças, aquelas máquinas. E eu estava lá por um tempo ajudando a reformar umas cadeiras e ajudando a manter as máquinas. E tinha uma jovem lá que ia lá no culto. E aí nós fizemos uma amizade, ela me convidou: olha, domingo tem culto jovem, vai lá. E aí eu já tinha ouvido falar do pastor Marinho, Santa Maria,
Era menino, tinha 7 anos quando ele começou em Santa Maria. E aí meu avô era muito incrédulo. Mas como minha tia ia lá, se converteu, falava dos milagres, e ele era cego, e ele pediu um dia para me levar lá. Leva lá que tem um homem aí que diz que cura. Eu vou lá. Aí ele veio lá, ele falou por ele, falou que viesse participar dos cultos e tal. Eu tinha 7 anos. E aí meu avô disse, se eu não cura nada, isso é bobagem, eu não vou vir aí. Deus nem existe. Era dor de coração mesmo. Mas aí ficou, irmãos, aquela lembrança. E quando ela me falou do pastor Marina, minha tia também tinha falado que ele estava lá em Porto Alegre e tal. Aí eu escutei o programa, comecei a escutar o programa, me deu vontade de ir. E aí o primeiro culto que eu fui numa reunião que tinha sido anunciado em frente à rodoviária. Deveria ter 3, 4, 5 mil pessoas, não sei quanta gente tinha. Tinha uma multidão, tinha sido anunciado. Olha, é o dia dos milagres, o dia da cura. Traga os paralíticos, pessoas desenganadas, Deus vai curar. Se eu vou lá ver se é assim mesmo. Aí eu fui para lá, fiquei com os olhos bem grandes, porque eu era incrédulo. Aí ele orou primeiro pelos perturbados, caiu com 50 demoniados no chão. Tinha uns que se revolcavam, espumavam na boca, gritavam. Expulsou aqueles demônios. Eu vou orar por quem tem problemas de hernia. E umas 300 pessoas levantaram a mão, ele orou, e centenas de pessoas levantaram a mão, desapareceu a hernia. E eu fiquei olhando, mas tudo isso é mentira, esses pessoal que caíram estão se fazendo que estão endemoniados. E esses herniados estão se fazendo também, isso é gente comprada. Imagine comprar centenas de pessoas. Para mim tudo era comprado, isso tudo é safadeza, fingimento. Aí chegou a hora, eu vou orar pelos paralíticos. Chegou lá na frente 3 pessoas de muleta. 3 homens de muleta, um com a cadeira de roda, foi empurrado, levaram até lá. E ele orou, e antes dele orar, ele disse, eu vou orar pelos paralíticos, sabe, para cá, eu fui para lá, para perto, para ver. E arrodei todos eles. E olhava para os pés, olhava para as mãos, não, mas esse aí não é paralítico, esse aí está se fazendo. O da cadeira de roda, arrodei umas 3 vezes, olhei, mas esse aí está se fazendo. Esse é comprado também. Veja como eu era enérgico. Saí dali, vou embora, isso aqui tudo é besteira. Aí ele fez a oração, aquele que estava na cadeira de rodas se emocionou muitíssimo, só que eu achava estranho, que era uma emoção muito profunda. Aquele pessoal largou aquelas muletas, chorava, gritava, glória a Deus, Jesus me curou, nunca esperava que ia voltar a caminhar de novo. O da cadeira de rodas saltou, deixou a cadeira. Fazia 15 anos que eu estava assim, eu caí de uma construção, fraturei aqui a coluna, as cadeiras, não caminhava há 15 anos, e eu chorava. Disse, isso aí tudo é vagindade, tudo é comprado, é tudo mentira. Vou-me embora daqui, o que eu quero aqui? Vou por aí, dar umas caminhadas, tomar uns aperitivos. Saí do meio, fui saindo pelo meio da multidão para me escapar. E aí ele diz assim, agora, alguém que tem alguma criança que não caminha, eu vou lá agora, essa criança vai caminhar. E Deus me conduziu exatamente atrás de uma senhora que estava abraçada no filho. Talvez o filho tivesse aí 10, 11 anos. Mas eu olhei e vi que a criança, essa aí não caminha. Essa não tem jeito. A criança babava pela boca, a cabeça caída para o lado, os bracinhos fininhos, a junta dessa grossura. Essa não caminha. Pois eu vou esperar para ver.
Fiquei bem atrás da mulher, começou a ir bem grilado. Eu vou esperar para ver. Ele disse que vai caminhar, as crianças que estão caminhando, eu quero ver essa caminhada. Fiquei olhando. Dali a pouco, irmãos, ele começou a orar. Me deu um arrepio da cabeça aos pés. E eu olhando para aquela criança. E a criança começou a se mover, como se estivesse sentindo dor. E fazia umas embrulhadas, porque eu acho que não falava tampouco. E começou a estralar os ossos, como se estivesse quebrando, desde a cabeça até os pés daquela criança. Quando terminou a oração, solta o teu filho para caminhar. E a mulher soltou, e aquela criança com aquelas pernas bambas começou a firmar os pés, e daqui a pouco começou a caminhar. Aí eu disse, Deus está aqui. Vai me matar, porque eu sou incrédulo. Vai me matar, vou fugir daqui. Vou fugir quanto é tempo. E saí para o meio da multidão fugindo. Mas lá, certo momento, acho que eu tinha dado uns 20, 30 metros no meio do pessoal, dá licença, que eu me vou. Me veio um pensamento, certamente o Espírito Santo falou comigo. O que adianta tu correr? O que adianta tu fugir? Se é Deus, Ele vai te alcançar. Aí sabe o que eu fiz? Eu dobrei o joelho lá. No meio do calçamento, na rua. Dobrei o meu joelho e disse, Senhor, me perdoa. Porque eu não cria. Mas agora eu quero ter essa fé. E aí eu assisti toda a reunião, viu? Deus seja louvado. Amém? Amém. E ali Deus quebrou a minha incredulidade por meio da pregação desse homem de Deus. Agora veja só. Eu fiquei com aquele respeito com ele, né? E ele era bem sisudo, bem prudente. E faziam as reuniões ali na sede. Na Conceição, ele pregava 3 vezes no dia, de manhã, de tarde e de noite. E se enchia de gente. E eu gostava de ir nas campanhas dele, que ele estava lá na frente, fazia um culto pequeno, curto, mas forte. E ele começava a pregar, pregava um pouquinho, daqui a pouco começava a revelação. E aquele piso era de soalho, de tábua. Ele dava um pulo para cima e dava uma revelação. Aqui tem uma pessoa, eles eram homens de feitiçaria no cemitério para ela, e vai cair. E a pessoa pá, caiu. E você vinha rebordando até os pés dele lá na frente. Expulsava aquele demônio, aí outra revelação e outra mais. Meu Deus! E cura e milagre era extraordinário. E aí um dia ele tinha terminado a reunião da tarde. Eu tinha ido na rodoviária tomar um lanche, eu ficava todo dia em jejum no domingo, de manhã até a tarde, não comia nada. Eu já estava assistindo os vídeos, já ficava em jejum. Aí eu estou vindo a rodoviária, uns 50 metros, 60 metros, ele estava sentado na calçada lá de fora. E eu olhava de lá e saía fogo dele assim para cima, fogo, lavareda para cá, lavareda para lá. E eu queria ir na reunião dos jovens, eu já estava louco de medo. E fiquei louco de medo daquele fogo. Mas que homem é esse que sai fogo para todo lado? Aí eu comecei a pensar, por isso que ele tem essa visão. Ele é diferente. Por isso que ele tem essa revelação. Por isso que ele tem esse poder de transmitir essa bênção. Aí, irmãos, o que eu fiz? Eu fiz uma volta lá pela esquina, bem longe, vim bem pelo costadinho da parede, caminhando pelo costadinho da parede, devagarzinho, para passar pelas costas dele, para que ele não me visse. Mas não adiantou, quando eu cheguei perto, assim, ele me falou, onde é que tu vai, rapaz? Se eu vou lá, meu Deus, então tá bem, tu vai no bom caminho, segue.
Deus seja louvado. Amém? Então, irmãos, o bispo Prudêncio foi aquele pastor que chorava pelas almas, que sofria pelas almas. Ele foi aquele companheiro de fé, quando nós estávamos no ministério, já éramos pastores, pregadores. Às vezes ele abria uma obra numa igreja, numa cidade que não tinha nada, ia lá, alugava um salão, e nós ia para lá com ele, convocava aquele que ele queria, e nós acampávamos no colchão, dormia no chão, às vezes frio. Uma vez ele me convocou para Lages, eu já estava aqui em Quaraí, fomos abrir uma obra em Lages, tínhamos lá o salão, e às vezes a igreja não tinha condição de alugar um salão. Um salão bom, alugava o mais barato. Ele tinha alugado um salão, um silo, e em cima não tinha vidros, não tinha botado vidro aí. E aí aquele salão era muito pegado, e ali muitas pessoas eram abençoadas. E nós acampamos lá então para se guardar um pouco do frio, que lá é muito frio, é perto da cidade mais fria do Brasil, era inverno. Nós fizemos uma tenda dentro do salão, uma lona de caminhão, botei lá, fizemos uma barraca para dormir embaixo. E aí estávamos dormindo de madrugada, estava bastante frio, e ele coberto até a cabeça, com 3 cobertores, mais o palo que ele usava. E nós estávamos bem de coberto, estava eu e o pastor Júlio até hoje conta e chora. E aí ele se levantou de madrugada para ir no banheiro, e ele pegou e certamente imaginou que nós estivéssemos frio. Tirou daqueles 3 cobertores que ele tinha, tirou 2, botou em cima de mim, botou outro em cima do pastor Júlio, e foi deitado de novo e se enrolou naquele pala e naquele único cobertor que ficou para ele, e ficou encolhidinho. E eu estava acordado, eu vi toda a cena, e o Júlio também. Nós estávamos se fazendo de leitão para mamar deitado. Estava acordado. Aí nós levantamos, eu levantei, Júlio levantou, fomos lá, devolvemos o cobertor a ele. Disse: é um bispo, fica tranquilo. Nós não estamos com frio. A nossa coberta está suficiente. Obrigado. Então, estas cenas, este gesto de carinho, de amor, como disse Jesus, do bom pastor, que ficou gravado no meu coração, no coração do pastor Júlio, para sempre. Então, irmãos, essa igreja está aqui hoje porque Deus usou esse homem para gerar milhares de cristãos e centenas de pregadores que hoje estão por aí. Quase que tudo que a igreja tem um pregador gerado por ele, não só na nossa, tem na Assembleia de Deus, tem no Brasil para Cristo, na Cruzada, em todo lugar tem alguém que foi gerado pela sua pregação. Deus seja louvado. Então ele contribuiu muitíssimo para o reino de Deus na terra. E hoje nós somos gratos a Deus pela sua existência. Eu só estou aqui porque Deus me trouxe esse caminho e me deu essa graça de aprender com esse professor, com tantos outros que Deus foi levantando ao largo da criação dessa igreja, para que a gente fosse aprender as coisas de Deus, porque éramos pedra bruta, assim como muitos de vocês eram pedra bruta. Então hoje nós agradecemos a Deus
pelo existir do nosso bispo, que se tivesse vivo hoje estaria completando 90 anos, mas está com o Senhor. E a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nossa gratidão, nossa oração de gratidão por essa igreja, enquanto hoje pedimos que Deus abençoe todos os nossos bispos, pastores, missionários, pastoras, diáconos, diaconisas. Amém? Amém. Que Deus nosso Senhor abençoe. Diga assim seja. Que nos dê uma grande vitória. E que Deus abençoe também hoje a nossa oração, nosso jejum, por todos que estão nessa calamidade. E também para que Deus abençoe a nossa igreja, nos dando vitória. Amém? Eu tenho aqui, irmãos, uma gravação que a Eunice, a filha dele, postou. Eu tenho uma cópia aqui no meu celular. Então nós vamos ver se nós rodamos aqui, irmãos, um pouquinho da palavra do nosso bispo aqui, ó. Uma gravação que ele esteve pregando. Deixa eu ver qual é a cidade. A cidade de Garibaldi. Tinha uma multidão de gente lá escutando ele. Vamos ver, Igor, se tu pode colocar para nós. O Igor já foi para o programa, hoje tem programa. Graças a Deus. Vamos ver se a gente roda. Dá um jeitinho aí, japonês. Japonês é entendido nas eletrônicas, né? Vamos rodar um pouquinho aqui, ó. Dessa bênção que foi realizada em Garibaldi pelo nosso bispo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, colocando o nosso pedido, nosso jejum no altar de Deus, para que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe também as pessoas que estão flageladas e abençoe essa igreja, que possamos prosseguir levando essa mensagem. Levante sua mão e diga: Santo, Santo e eterno Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Nós te agradecemos por sermos participantes deste jejum convocado pela liderança da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Este jejum que dedicamos a Ti em gratidão pela vida, pelo ministério que o Senhor deu ao nosso saudoso Bispo Marino Prudêncio Moreira, fundador
da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Santíssimo Deus, neste dia pedimos a tua bênção sobre seus familiares que estão ainda pregando a tua palavra, levando a tua mensagem. Sua esposa, Dona Maria de Lourdes, seu filho, Bispo Josué Moreira, seus netos, sua filha, Pastora Ruth, também a Berenice, os demais familiares, nós te pedimos a tua bênção poderosa sobre seus netos, bisnetos, toda a sua família, para que a tua salvação esteja com eles. Também Teronice, a sua filha menor, que a tua bênção alcance. Abençoa, Pai, toda a sua família, toda a sua casa, e abençoa a nossa igreja, nossos bispos, nossos pastores, nossos missionários, em nome de Jesus, membros em geral, colaboradores dessa igreja. Abençoa, Pai, que possamos realizar cabalmente a tua obra. Levanta homens e mulheres para reabrir alguma igreja que está fechada, para abençoar aonde não existe a nossa igreja. Abra-se a porta de salvação, tanto no Brasil como no mundo. Fortalece as nossas congregações, fortalece os nossos pregadores e levanta muitos missionários para a glória do vosso nome. Santíssimo Deus, tenha misericórdia, abençoa nossa igreja no Brasil, no Uruguai, na Argentina, todos os nossos irmãos. Também nós oramos em nome de Jesus por todos aqueles que se encontram flagelados nesta enchente. Seja abençoado, salvo, protege e abençoa, que pronto possa voltar à sua vida normal. Tem misericórdia, nos ajude. Senhor, nós te agradecemos por todas as vezes e pedimos que o Senhor esteja conosco para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela vida e pelo ministério que deste ao nosso bispo Inácio. E obrigado pela semente que ficou. Obrigado. Faça com que essa semente cresça e se multiplique para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Assim te entregamos a ti esse jejum em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus.